Bom, bora começar, a galera vai entrando aí no decorrer da live aí, depois a gente vê. Bom, o tema da live de hoje é a diversificação dos seus investimentos, né? Por que diversificar, quando começar a diversificar mesmo, de fato, se vale a pena diversificar com pouco dinheiro ou não, questão dos investimentos descorrelacionados, né? Qual a importância disso na diversificação do patrimônio, né? E também o que causa essa diversificação, né? O que ela tenta inibir, que são os riscos, né? Sistêmicos e não sistêmicos. Não, demorou. Vai live de um só. Então, começando o porquê diversificar, né? A gente está no mercado financeiro, né? O mercado financeiro tem os seus riscos, né? Atrelados a ele, seja risco de crédito, seja risco de liquidez, seja risco sistêmico, que a gente vai entrar mais para frente, né? Então, tudo isso acaba tendo a diversificação uma das grandes chaves que o investidor tem na mão, né? E de fácil acesso, para tentar minimizar pelo menos aí os riscos que existem no mercado. Bom, então a importância da diversificação é de fato para diminuir os riscos e a partir de quando começar a diversificar o seu patrimônio, né? Isso é uma pergunta meio que recorrente aí que o pessoal pergunta, que eu vou entrar mais um pouco mais a fundo aí do porquê, né? Afinal, será que vale a pena começar a diversificar com um valor baixo? Claro que a diversificação vai depender muito também do perfil de investidor também, né? Por exemplo, o perfil mais conservador não tem muito que diversificar, né? Afinal, todos os ativos estão dentro 90%, né, de uma carteira recomendada para um perfil conservador de fato você ter renda fixa, né? Então, assim, não tem uma diversificação muito grande de classe de ativo, né? Eles estão dentro da renda fixa mesmo, aí vai ser só diversificação de instituição financeira, né? Mas dentro da diversificação mesmo, ele vai ficar dentro da renda fixa, então não tem por que diversificar. E uma das grandes questões é quando começar a diversificar. Pô, com R$500 você não vai conseguir diversificar muito, né? Assim, o pessoal que está começando a investir agora, R$500 não tem como muito diversificar. O importante nessa primeira fase, né, de início dos investimentos, de fato, é você montar a sua reserva de emergência. Esse é o primeiro ponto e indiscutível. Sua reserva de emergência é o principal. Então, você tem que se planejar, claro, diversificando entre ativos, mas ativos da mesma categoria, né? Renda fixa. Tesouro direto, fundos atrelados ao CDI, com liquidez D0 ou D1. Então, com R$500 eu não vejo muito sentido você diversificar. E ainda mais sendo um perfil mais conservador. Agora, se você já é um perfil mais moderado ou mais agressivo, aí sim eu vejo mais sentido, e se você tem também um patrimônio um pouco maior para começar a diversificar, porque aí sim faz sentido de fato. Afinal, você está correndo risco, seja o risco do mercado, né, o risco atrelado, por exemplo, à bolsa, ou atrelado aos juros também do país. Então aí faz mais sentido você começar a diversificar. Só que tem um ponto que às vezes as pessoas se perdem um pouco, que é a questão da diversificação e da pulverização. São duas coisas distintas, mas que você ainda vê muitas pessoas ainda cometendo esse erro aqui, que parece ser bobo, mas na verdade eu vou mostrar mais para frente para vocês que ocorre muito e de fato é uma coisa que tem que se ficar atento, né? Porque até um certo ponto você já não está mais diversificando, você está pulverizando a sua carteira. E isso acaba afetando também a rentabilidade, tá? Depois, mais à frente, eu vou falar sobre risco sistêmico e risco não sistêmico, e aí vocês vão entender melhor o que acontece, né? Por exemplo, nós temos aí um perfil mais moderado. Qual a intenção do perfil mais moderado? Ele já conhece um pouco mais do mercado, já entende um pouco mais os riscos atrelados aos seus investimentos. Então, qual o sentido de você diversificar? É você buscar minimizar o risco. Por exemplo, você acabou de sair da renda fixa, você é um perfil moderado e está querendo partir para outros segmentos, né, do mundo de investimentos. Você vai partir para um fundo multimercado, você já pode começar a percorrer ali aquele caminho da bolsa de valores, que aí você já está mais atrelado ao mercado mesmo, ao mercado financeiro mesmo de bolsa. Então,
aí já tem um certo risco e você precisa diversificar. Para um perfil moderado e para um perfil agressivo, você tem que ter em mente o quê? Que você não pode só estar atrelado a um mercado apenas, por exemplo, o mercado de juros, do risco país, né? IPCA, IPCA+, você tem que estar diversificado também em outras partes também, como crédito privado também, ou em outras frentes, para tentar minimizar aquele risco que você tem na carteira. Assim, bem como também o perfil agressivo, né? O perfil agressivo, que ele tem diversos, assim, né? A base principal do perfil agressivo é que ele tem mais, como que eu posso dizer? Não é aversão, é a outra palavra, que agora me fugiu o nome. Tem mais... Ele é menos sensível, né, ao risco, né? Ele aguenta mais o tranco, tem mais estômago para aguentar a volatilidade do mercado, e a diversificação acaba ajudando a essa paz de espírito, né? Então, vamos lá. Se você tem um perfil diversificado, se você tem um perfil agressivo e quer diversificar, você precisa ter ativos descorrelacionados. Esse é um ponto muito importante. Isso, suscetível, isso mesmo. Fugiu aqui a palavra. Mas se você tem um perfil mais agressivo, você tem que começar a diversificar, porque você, por exemplo, você pega um perfil agressivo, você está exposto apenas à Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira e ao mercado de juros no Brasil, através de fundos multimercados. A intenção de você, de fato, diversificar é você minimizar os riscos, seja da volatilidade, os riscos de liquidez, risco de crédito e tudo mais. Então, faz sentido você ter na carteira, sim, ativos, por exemplo, do exterior. Por exemplo, ativos atrelados ao dólar, afinal, 20% do nosso custo país é atrelado ao dólar. Então, faz total sentido você ter, sim, uma parte da tua carteira baseada nesses ativos. Outro também que faz muito sentido também ter na carteira, ouro, porque o ouro é uma reserva de emergência, é uma reserva de valor, né? Já se provou no tempo, você já tem anos já que sempre quando ocorre alguma crise, seja financeira ou alguma crise como agora a gente está vivendo a pandemia, nós temos aí o risco mais elevado e boa parte dos investidores acabam correndo para aquela reserva de valor que é o porto seguro, digamos assim, no mercado, que é reservas de ouro, ou também dos títulos americanos, que são os títulos considerados mais seguros, né, do mundo. Afinal, os Estados Unidos é a primeira economia no mundo todo, né, apesar da China estar ali batendo quase ali os Estados Unidos, mas ainda assim os Estados Unidos é o que possui o título mais seguro, né? Então faz total sentido você sim partir para outros ativos, seja dólar, seja ouro, ou também tem até outros investidores também gostam de correr o risco um pouco maior, seja em criptomoedas também, como o Bitcoin também está chegando forte aí já desde um tempo atrás. Então essa diversificação faz você proteger o seu capital e sim, de fato, se preservar ao longo do tempo aí e conseguir atravessar grandes momentos de crise. Por exemplo, tivemos a crise aí de 2008 do mercado americano. Foi uma crise que afetou o mundo todo, né? O que foi a crise dos Estados Unidos? Foi uma crise bancária ali através de fundos não, de problemas imobiliários, né? De hipotecas imobiliárias, que acabou quase que quebrando o sistema financeiro americano. Eu vou entrar agora na parte dos riscos, né? Risco sistêmico, risco não sistêmico. Pouca gente sabe que dentro do mercado nós temos dois tipos de risco, né? O risco sistêmico, que é o risco da economia em geral, né? Que esse é difícil você minimizar esse risco, né? Afinal, faz parte da economia, né? Como um todo. Porém, nós temos o risco não sistêmico, que é aquele risco que está mais atrelado a setores específicos, como, por exemplo, setor de elétricas, setor de commodities. Esse sim você consegue sim fazer uma diversificação e tentar minimizar o máximo possível. Então esses são os dois riscos centrais quando você começa a investir. O risco sistêmico, né, que é o risco que afeta toda uma economia como um todo, como por exemplo a crise de 2008 e agora também a pandemia do coronavírus. Então esse, de fato, foi um risco
sistêmico, né, que afetou toda a economia do mundo e que é muito difícil você conseguir, você vai acabar tendo perdas e é muito difícil você conseguir minimizá-lo, né? Não tem como você minimizá-lo. Você vai acabar perdendo junto com o mercado como um todo. E o risco não sistêmico é aquele que você consegue diminuir através de uma diversificação. Só que aí tem, como eu falei anteriormente, tem dois pontos, a diversificação e a pulverização. Dentro do mercado já tiveram muitos estudos ainda sobre a quantidade de ativos que você deve diversificar, né, para ter uma diversificação correta, que é com uma base mais ou menos, resumindo apenas ali a bolsa de valores, é você ter no máximo entre 15 a 20 papéis, entre 15 a 20 ativos, né, que seriam, Petrobras, Vale, aí você tem a Ambev, você tem outros ativos também, Magazine Luiza, aí para quem gosta um pouco mais de sofrer um pouco tem o Raoi, a IRB. Então, tem esses ativos que você faz parte de uma carteira de investimentos, né, voltada para a bolsa, e dentro dela você tem ali ativos mais voltados para a parte financeira, ativos mais voltados para commodities. Então, para você conseguir minimizar mais ou menos o número correto para uma boa diversificação, é de 15 a 20 ativos. Assim você consegue diminuir o risco não sistêmico, que é o risco mais, né, o risco que você ainda consegue sim diversificá-lo e minimizá-lo, né, dentro do mercado. Tem até um gráfico aqui, eu vou virar aqui para vocês, que esse é um gráfico de um estudo que mostra aqui. Esse aqui é o risco total da carteira, tá? E aqui são as quantidades de ativos na carteira que você consegue minimizar. Por exemplo, esse é o risco sistêmico. No risco sistêmico, vocês podem ver que a linha ela não se altera, independente do número de ativos, tá? Dentro de uma carteira. Afinal, ele é o risco de toda uma economia. Então, você pode ter 20, 30 ativos, você sempre vai correr o risco sistêmico. Esse não tem como se alterar. Porém, olha aqui o risco total da carteira baseado com o total de ativos. Se você só tem um ativo na sua carteira, você está correndo mais risco, você está mais exposto ao risco. Porém, olha como a curva vai descendo conforme já o aumento do número de ativos na carteira. Você pode ver que a curva já vai começando a diminuir, afinal você tem uma diversificação. Você não está concentrado apenas em um ativo específico, em apenas um setor específico. Você começa a diversificar, afinal você tem... O mercado ele é feito de ciclos, né? Deixa eu voltar aqui para mim. O mercado é feito de ciclos. Às vezes o dólar está muito alto, por exemplo, você tem uma carteira voltada mais para ativos nacionais, né? Que fazem vendas apenas para o Brasil, né? Um exemplo assim. E tem outros ativos que já exportam produtos, ou seja, tem a receita também em dólar. Então você não está mais correndo o risco apenas da Bolsa Brasileira, afinal você tem um capital externo, né, que seria esses ativos que tem uma receita em dólar. Então, você já consegue diversificar e diminuir os riscos. Você pode ver aqui no gráfico, ó, que a partir do 15º até o 20º, né, que seria mais ou menos aqui, você pode ver que o risco não sistêmico já não se altera. Porque se você já começa a ter muitos ativos dentro de uma carteira, por isso esse número base aí, mais ou menos de 15 a 20 ativos dentro de uma carteira faz sentido, né? Porque passando esse período já começa a entrar já num ciclo já de pulverização da carteira, onde já não existe mais uma diversificação e sim você acaba diminuindo a rentabilidade. Por quê? Porque você poderia estar um pouco mais concentrado ali, concentrado não seria a palavra, mas diversificado num certo ponto em que você conseguiria uma rentabilidade maior, talvez. Mas só que por causa da sua pulverização da carteira, você diminui muito o risco, né? Você fica ali na última banda da curva, mas a rentabilidade já fica divididos em pequenos valores, né? Então aí que está a perda da rentabilidade do teu patrimônio. Então, aí que entra o grande perigo. Muitas vezes as pessoas falam, tá, eu estou diversificando minha carteira, tá, quantos ativos tem mais ou menos na tua carteira? Tem quase a bolsa toda, sei lá, 30, 40 ativos. E você vai ver, na bolsa nós já temos poucas ações, né? Na bolsa nós já temos, são 417, se não me engano, ações na bolsa brasileira. Então você pensa, 417
Você pega por setores, né? Cada setor deve ter mais ou menos assim, entre 8 e 12 ações. Se você tem uma carteira muito pulverizada, fatalmente você vai ter ali pelo menos metade em cada setor de ações. Por exemplo, setor financeiro, tem Santander, Bradesco, Itaú, Itaúsa, que mais? Banco do Brasil. Se você tem uma carteira muito pulverizada, certamente você vai ter ali uns 4, 5 ações do setor financeiro. E aí você já não vai estar mais diversificado, porque se tem uma queda fatal ali no setor financeiro, certamente tua carteira já vai para baixo, já vai cair e já não vai estar mais tão diversificada. Entendeu? Então esse é o princípio da diferença entre a pulverização e a diversificação. Então esse é um ponto muito importante que as pessoas às vezes se perdem ali e falam, não, eu vou comprar um pouquinho de cada e vou diversificar. Só que acaba perdendo a mão nessa diversificação e acaba virando uma pulverização da carteira. Por exemplo, agora nós tivemos a pandemia do coronavírus, né? Aí você imagina um investidor, né, que tenha uma carteira praticamente aí voltada para Brasil, né? Carteira só com risco Brasil. E tivemos uma crise que a Bolsa de Valores saiu de 119 mil pontos para praticamente bateu a mínima ali de 62, 63 mil pontos. Imagina, foi uma queda brutal ali em pouco espaço de tempo, né? Que não deu nem tempo para você tentar fazer alguma coisa, mudar alguma posição dentro da tua carteira sem um prejuízo ali, né? Afinal, foi uma queda ali bem significativa até chegar ali perto da faixa dos 62, 63 mil pontos ali, que foi o fundo, né, da bolsa. Então, você não conseguiu fazer mudança. Se você tivesse muito concentrado e não tivesse uma pequena parte da tua carteira ali em ações que tenham a receita em dólar, por exemplo, a Klabin, por exemplo. A Klabin, ela é uma empresa brasileira que exporta celulose. Então, boa parte da receita dela, ela é em dólar. Com essa crise, a bolsa caiu, mas o dólar é descorrelacionado, né, com a bolsa. Ou seja, se a bolsa cai, o dólar sobe. Então, se você tem, por exemplo, Klabin, ou também uma posição também em fundo cambial também, fundo cambial de dólar, você perdeu na bolsa, mas ganhou através do fundo ou também através de alguma ação que tem uma receita em dólar também com essa valorização do dólar. Então, faz sentido sim você ter uma carteira bem diversificada. É uma maneira simples, né, de você proteger o teu patrimônio de crises como essa, como a do coronavírus, como a crise também lá nos Estados Unidos de 2008 também. Então faz sentido sim você fazer uma boa diversificação do seu capital, se você é um perfil um pouco mais moderado, né, ou um pouco mais agressivo. Como eu falei anteriormente, se você é um perfil conservador, você não vai diversificar porque você vai estar atrelado sempre ali à renda fixa, né? Você não quer correr risco, é seu perfil, não tem nada de errado com isso. Cada um tem uma suscetibilidade ao risco, então tudo bem, sem problema algum. Mas se você já é um perfil que conhece um pouco mais de mercado, já tem mais uma noção mais ou menos de mercado, então sim, é viável, é uma maneira fácil de você conseguir proteger seu patrimônio, né, dessas crises que vira e mexe acontece. E só precisa ter um pouco de conhecimento, tá? Como eu falei, não vamos tentar diversificar de forma aleatória a sua carteira de investimentos, tá? Vamos tentar fazer uma diversificação com um racional por trás, entender o porquê você está fazendo tal aplicação, investindo em certo ativo, se ele faz sentido dentro do teu portfólio, tá? Esse é um grande ponto que tem que se levar em consideração. Você não vai sair comprando ativo aí à torta e à direita sem saber o que está fazendo, o porquê que ele está entrando na sua carteira, se faz sentido ou não. Então, tem que ser pensado e tem que ser estudado. Isso faz parte desse mundo de investimentos. Se você quer ter uma vida longa aí de investidor, né, no longo prazo, faz total sentido. Então, como eu falei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Que aí entra na parte dos investimentos correlacionados, né, como eu disse, do ouro, do dólar, que são ativos que mudam, né, do sentido conforme a bolsa. Por exemplo, se a bolsa cai, o dólar sobe ou o ouro sobe e tudo mais.
tá? Deu para entender um pouco aí como funciona essa diversificação, se faz sentido você ter uma carteira diversificada, se vocês tiveram alguma dúvida aí quanto a essa parte de diversificação, por que diversificar, se quiser pode mandar aí, eu vou estar respondendo, mas esse era mais ou menos a base do que eu queria passar para vocês hoje, a importância da diversificação nos seus investimentos, entender o racional dessa diversificação, entender que existem sim ativos descorrelacionados, por exemplo, com a Bolsa Brasileira. Você pode estar investindo. Hoje em dia existe uma facilidade muito grande de você diversificar seus investimentos através de ETFs, através de fundos cambiais, fundos atrelados a ouro. Hoje em dia o mercado financeiro está muito simples, né? Simples não simples de fácil, todo mundo consegue se dar bem, não é bem assim, mas simples na maneira como você consegue a informação e consegue repassá-la para sua carteira de forma consciente, né? Então, a diversificação é uma maneira super fácil de você conseguir diminuir aquele risco não sistêmico, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode mandar aí que eu já respondo aí para vocês. Mas era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje, de uma forma bem rápida, bem simples aí de se compreender, que acho que o principal que faz todo sentido aí na carteira de um investidor aí, tá? Bom, pessoal, então eu vou encerrando aí. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, essa live vai ficar gravada no IGTV, tá? Se vocês quiserem assistir depois, entender mais ou menos o racional que eu expliquei lá no começo e tudo, ela vai ficar salva no IGTV, vocês podem dar uma olhadinha lá depois. Se quiser mandar também para os amigos aí, para eles entenderem o racional da diversificação, por que de se diversificar o seu patrimônio, qual a importância disso, pode encaminhar, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Valeu aí pela presença de todo mundo. Esse foi a importância da diversificação. Semana que vem eu vou trazer outra live aí para vocês aprenderem um pouquinho, tá? Valeu, pessoal. Até mais.